Fala aí, meus amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Tô no carro, hein? Tô seguro aqui, o celular tá seguro, não tô segurando o celular com a mão aqui, nem nada. Então eu pensei em como que eu conseguiria aproveitar o meu tempo da melhor forma enquanto eu estou dirigindo para o meu trabalho. E aí eu pensei o seguinte, olha, tem algumas coisas que eu, como professor, eu consigo explicar, eu consigo trazer para os alunos e consigo fazer isso sem que eu esteja no computador, eu consigo simplesmente falar, né? Então, falando aqui para o concurso do TRT, especificamente, a parte de Direito do Trabalho, existe um começo de matéria que, por vezes, os professores negligenciam, mas que ajuda muito o aluno a entender todo o restante do conteúdo, que são os princípios do direito do trabalho. Então, veja, às vezes você está lá estudando direito penal, você está estudando direito penal para um concurso que só caem os crimes, né? Então, por vezes, você nem vê, eventualmente, os princípios. Às vezes você está estudando o processo penal mesmo, e durante o estudo do processo penal, por vezes, o professor fala de alguns princípios, e muitas coisas você até vê na Constituição, né? A mesma coisa acontece no direito do trabalho, mas para o direito do trabalho em específico, considerando o concurso do TRT, você vai perceber que existem princípios que estão ali e que não estão na Constituição tão explicitamente. E por isso, me parece prudente que eu, como professor, traga isso para vocês, mesmo que seja para o concurso de técnico, tá? Então, acho isso muito importante. Sempre deixando claro aqui, eu, como professor, não dou opinião política, opinião de nada. Fodam-se as minhas opiniões, certo? Ninguém está aqui para saber das minhas opiniões, tá? Então, quem quiser saber minha opinião sobre alguma coisa, tem lá meu Instagram, pergunta lá para mim e tal, mas aqui no canal do YouTube, não. Aqui o que eu venho fazer é dar aula, simplesmente isso. Não tem aqui animador de auditório, não tem aqui ninguém que vai ficar falando sobre posição política A ou B. Por que eu estou falando isso? Porque algumas coisas dentro do direito do trabalho, você vai perceber que sim, elas vão ter a tendência de ir para um lado ou para o outro do espectro político. Então vai ter coisa que você vai falar, pô, isso aqui é uma coisa de esquerda, né? Ou isso aqui é uma coisa de direita, seja lá o que for, né? Então você vai perceber que por vezes você vai ter isso. Mas qual é o grande ponto, né? Entenda que nós estamos simplesmente estudando a lei, só isso, tá bom? Então nós vamos começar. O primeiro princípio do direito do trabalho é o princípio da proteção. Então, já falando, né, tendo abordado aqui com você que eu não vou abordar questões políticas, mas eu quero que você entenda uma realidade. Existe sim uma desigualdade entre o empregador, o patrão, né, vamos assim dizer, e o empregado. Então é claro que as normas do direito do trabalho, a princípio, elas devem servir sim para proteger o trabalhador, tá? Então é claro que, embora a gente saiba de todo o valor que existe no trabalho, a possibilidade de a pessoa ascender socialmente por conta do trabalho, mas quero que você entenda uma coisa, existe uma desigualdade, né? Antigamente se dizia uma frase, né? A relação de trabalho é a seguinte: o patrão entra com o pé, você entra com a bunda, né? Desculpa a expressão, mas é claro, né? Não é só isso, tá? Isso seria resumir, seria fazer uma limitação muito pequena, né, do que é uma relação empregatícia, mas é claro que isso acontece. Então, às vezes você trabalha ali numa empresa por anos e anos, e de uma hora para outra o seu empregador diz para você o seguinte: olha, eu não quero mais você, e acabou, vai procurar a sua turma, né? Então, é lógico que existe sim uma desigualdade nas condições, inclusive uma desigualdade econômica, né? Então, é lógico que o empregador, ele é aquele que filosoficamente detém os meios de produção. Então ele é o dono da máquina, ele é o dono do escritório, ele é o dono da fábrica, ele é o dono do comércio, e você está vendendo para ele o seu tempo, sendo remunerado por um tempo que você passa ali vendendo a sua força de trabalho, né? Então é simplesmente isso, tá? Então o princípio da proteção no direito do trabalho serve para isso. Ele reconhece que existe sim uma situação de desigualdade entre o empregado e o empregador, e é necessário que eu tenha normas, que eu tenha leis que protejam o trabalhador contra uma dispensa arbitrária, que eu eventualmente seja ali
protegido, que eu tenha algum estofo de poupança, por exemplo, quando eu for demitido, com o fundo de garantia, por exemplo, que eu tenha o aviso prévio, que eu tenha direito a férias, que eu tenha direito a um limite de horas de trabalho. Então, quando você está estudando o direito do trabalho, você vai perceber que tudo isso faz parte do princípio da proteção. E aí tem um outro nome do princípio da proteção que eu queria que você guardasse, que é o princípio da tutela. Então, claro, quem está estudando mais, né, estuda lá no processo civil, antecipação da tutela, mas cara, não tem nada a ver com aquilo, mas a tutela para o direito significa proteção. Quando eu vou tutelar alguma coisa, eu estou simplesmente protegendo uma pessoa. Então, o princípio da proteção ou princípio protetivo, ele também pode ser chamado de princípio da tutela, tá bom? Então, o princípio da tutela do trabalhador ou direito tutelar do trabalho são todas expressões que tratam da mesma coisa, tá bom? Então, o princípio da proteção, o princípio da tutela, o princípio tutelar, o princípio protetivo, são todos ali nomes sinônimos, são todas expressões sinônimas, tá bom? Então, esse é o primeiro princípio. Segundo princípio também bem importante do direito do trabalho é o princípio do in dubio pro operario, ou também chamado de in dubio pro misero. Veja só, lá no direito penal, se eu tiver dúvida com relação a uma pessoa, se ela cometeu ou não um crime, o que você faz? Lá no direito penal você tem o princípio do in espaço dubio pro réu, né? Então você tem lá no direito penal esse princípio. No direito do trabalho você também tem um princípio muito similar, que é o in dubio pro operario ou in dubio pro misero. Mísero aqui, entenda, a pessoa que tem uma condição financeira mais baixa, né? Acabamos de falar que o princípio da proteção reconhece que existe uma diferença econômica, inclusive, entre o empregador e o empregado. O princípio in dubio pro operario ou in dubio pro mísero vem trazer isso também. Então, desculpe, eu acho que eu peguei no microfone aqui, que eu estou usando o fone, né? Veja, qual é o grande ponto? Se você tiver uma situação em que há dúvida, se eventualmente, por exemplo, olha, combinamos uma situação aqui, na dúvida, não consegui provar, se eu tiver dúvida, eu vou sempre prestigiar, privilegiar o trabalhador, tá? Então, aqui entenda que mísero ou operário não é só o cara que trabalha na fábrica, que o nome em latim na verdade, dando a entender que você, na dúvida, vai prestigiar, mas só na dúvida, não é em todo caso, mas se você tiver dúvida, você vai prestigiar o que está sendo falado pelo empregado, o que está sendo falado pelo trabalhador, tá bom? Então, esse é um ponto importante. Então, é o princípio in dubio pro misero ou in dubio pro operario, tá bom? Uma outra questão importante, um outro princípio importante do direito penal, do direito penal, oh meu Deus, do direito do trabalho, é a aplicação da norma mais favorável. Então pense o seguinte, olha, a lei diz que você tem que receber um adicional de horas extras de pelo menos 50% da sua remuneração. Pois bem, imagine que você tem um acordo coletivo de trabalho, ou você tem um contrato coletivo uma convenção coletiva de trabalho que diga que a hora extra não vai ser remunerada em 50%, mas vai ser remunerada, por exemplo, em 70%, em 80%. Então perceba que você tem uma situação em que você tem duas normas que tratam do mesmo assunto, e esse é o ponto, né? O princípio da norma mais favorável você vai utilizar quando você tem duas normas que tratam do mesmo assunto, só que uma norma te dá um direito A, uma outra norma te dá um direito B, que é maior, que é mais benéfico para o empregado do que o direito A. Então, se você tem duas normas, as duas estão valendo, as duas estão em vigor, e por vezes essas normas são uma lei, por exemplo, a CLT, e você tem um acordo coletivo de trabalho, uma convenção coletiva de trabalho, que, entre aspas, é lei ali entre as partes, é um acordo entre as partes, que vale, que tem força de lei. Então, qual que vai prevalecer? Vai prevalecer o que for mais favorável ao trabalhador. Este é o grande ponto, tá bom? Então, você tem ali o princípio da aplicação da norma mais favorável. E aqui, quero que você entenda uma coisa, que a reforma trabalhista que foi feita em 2017, ela traz ali uma
uma indicação um pouquinho diferente com relação a isso, ou traz uma pequena exceção com relação a isso, que é o seguinte: olha, você tem lá na Constituição isso, né? Lá no artigo 7º, 8º, tal, você tem a menção do acordo coletivo de trabalho e da convenção coletiva de trabalho. O que a reforma trabalhista veio trazer foi a informação de que você vai sempre prestigiar o que estiver no acordo coletivo de trabalho, se eu estiver conflitando com uma convenção coletiva de trabalho. Então, no conflito entre uma convenção coletiva de trabalho e um acordo coletivo de trabalho, vai prevalecer o que estiver indicado no acordo coletivo de trabalho. Quero que você guarde isso também. Uma outra coisa é muito similar a isso. A gente falou da norma mais favorável, então eu tenho duas normas e eu não sei qual eu vou aplicar. Eu vou aplicar a norma mais favorável, lembrando que se eu tiver um conflito de duas normas, do acordo coletivo de trabalho e da convenção coletiva de trabalho, vai prevalecer o acordo coletivo de trabalho. Qual é o grande ponto? Eu tenho um outro princípio, que é o princípio da condição mais benéfica. Então veja só, eu não sei se o meu trabalho vai ser feito de um jeito ou de outro. Quando eu tiver que fazer a interpretação, eu sempre vou buscar a condição mais benéfica ao trabalhador. Agora aqui também tem um ponto crítico, né, da reforma trabalhista, que é o seguinte: porque na reforma trabalhista, falando das condições de trabalho, aqui condições de trabalho, entenda, né? Tudo que você trata com relação ao que você vai desempenhar no dia a dia, né? Mas você tem, com a reforma trabalhista, a indicação de que, sim, o acordo coletivo de trabalho, ele pode prevalecer, inclusive, sobre o que está na lei, sobre o que está na CLT ou em alguma outra lei trabalhista. Então, veja apenas com ressalva, entenda o princípio da condição mais benéfica, mas entenda também que a reforma trabalhista trouxe uma pequena diferenciação aí com relação a isso, com relação a condição mais benéfica ser ali relativizada pelos acordos coletivos de trabalho. O que significa isso, professor? Significa que se você tiver um acordo coletivo de trabalho que possa trazer uma condição menos benéfica, ele vai valer, tá? Esse é o grande ponto, tá? Um outro princípio que tem duas palavras para ele, ou que pode ser conhecido por duas palavras, é o princípio da irrenunciabilidade. Então eu não posso renunciar a direitos trabalhistas, ou o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. No fim das contas, significa a mesma coisa. Eu, como trabalhador, eu não tenho a liberdade de abrir mão de algumas coisas. Eu não posso simplesmente chegar numa empresa e falar assim: não, eu vou trabalhar aqui, e não é que eu vou fazer um serviço voluntário, né, 1 horinha, 2 horinhas, 3 horinhas do meu dia. Não, eu vou trabalhar aqui registrando ponto das 8 às 18, todos os dias, e eu não quero receber nada, não quero salário nenhum. O empregado não pode falar isso. Por quê? Porque existe o princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. Ele não pode abrir mão de direitos trabalhistas, tá? Então, como que o cara faz para abrir mão de direitos trabalhistas? Se for o caso, ele abre uma pessoa jurídica e é contratado como uma pessoa jurídica, e ele vai abrir mão de certos direitos trabalhistas. Não estou nem incentivando a fazer isso, mas estou apenas explicando o que acontece, né? Então veja, você tem a liberdade de abrir uma empresa e de a empresa para a qual você trabalha contratar essa empresa como um prestador de serviços. Isso é possível, tá tudo certo, né? Agora, você como empregado registrado, você não pode abrir mão de direitos, tá? É claro, você pode, por exemplo, fazer um acordo com o seu empregador para alguma coisa. Olha, será que tem como você ficar 1 horinha hoje a mais aqui e amanhã você compensa? Será que você não pode fazer um banco de horas? Pô, claro, isso está tudo dentro de um limite aceitável. Agora, você não pode simplesmente trabalhar numa empresa por 20 anos e no final o seu empregador querer demitir você e falar assim: ó, cara, eu tô demitindo você sem direito a nada, você não vai receber nada, assina aqui e acabou. Então isso não pode, isso não tem nenhum sentido, né? Então olha, você vai trabalhar aqui, mas na nossa empresa a gente paga meio salário mínimo. Pô, mas eu vou trabalhar o dia inteiro, todos os dias eu vou ganhar só meio salário mínimo? Vai ser só meio salário mínimo. Se quiser isso, se não quiser vai pro inferno. Não pode fazer isso, tá? Então veja, existem alguns direitos trabalhistas que você não pode simplesmente renunciar, abrir mão. Então o princípio é esse, é o princípio da indisponibilidade, e dispor aqui é abrir mão, então
Não poder dispor, não poder abrir mão é indisponibilidade ou irrenunciabilidade. Eu não posso renunciar a certos direitos. Você não pode trabalhar por um ano e aí você chegar e falar assim, ó, tô abrindo mão das minhas férias, não quero tirar férias. Não, mas peraí, mas você precisa tirar férias. Não, eu não quero. Mas então eu vou te pagar por essas férias que você não tá tirando. Não, também não quero receber. Não tem como, cara. Não tem como isso, tá bom? Então você não pode abrir mão de direitos trabalhistas na condição de empregado, tá? Então você não pode renunciar ou você não pode abrir mão de direitos trabalhistas, tá bom? Um outro princípio importante é o princípio da inalteração do contrato de forma maléfica. Então o princípio da inalteração unilateral maléfica do contrato. Nossa, que nome estranho, professor. Então veja só, imagina que você está trabalhando numa fábrica e você trabalha ganhando um certo salário. Chega um certo dia, o seu empregador diz para você o seguinte, olha, a partir de agora o seu salário vai ser metade do que você está ganhando. Por quê? Ah, porque sim, porque eu quero. Mas peraí, você está mudando o meu contrato de trabalho. Tem alguma convenção coletiva? Tem alguma coisa? Não, não tem nada. Eu estou mudando o seu salário. Então eu estou mudando o seu contrato de trabalho. Não pode, tá? Então veja, para você modificar o contrato de trabalho, às vezes acontece quando você está trabalhando, né? Você começa ganhando um salário e depois de um tempo você vai ganhar mais, você vai modificar, mas de modo benéfico. Então você está fazendo uma modificação benéfica do salário. Então, sem te avisar, o seu empregador diz para você o seguinte, olha, a partir do mês que vem você vai ganhar tanto, né? Então, claro, você vai abrir o seu holerite e vai perceber ali uma remuneração maior, você não vai brigar com o seu empregador, né? Você vai ficar feliz, pô, o cara reconheceu meu trabalho, o cara tá querendo me pagar mais. Então veja, você não pode ter a alteração unilateral, ou seja, de um lado só, maléfica. Eu não posso cortar um direito do empregado de uma hora para outra. Esse é o grande ponto. Agora, se eu quiser beneficiar o empregado, eu posso. Então eu quero que você guarde o seguinte, é possível a alteração unilateral benéfica ao empregado, que é esse caso de eventualmente o empregador, por livre e espontânea vontade dele, por reconhecimento do mérito do empregado, aumentar o salário dele sem avisar. Aí o cara vai receber o salário, tem um valor a mais lá, ele fala, pô, será que é? Será o que é isso aqui? Daí você vai conversar lá no RH, não, aumentar o seu salário. Aí pode, tá tudo beleza. Agora, o que não pode é reduzir. Então não pode alterar de modo unilateral para piorar de forma maléfica o seu salário, né? As suas condições todas de trabalho, não só o salário, mas tudo que se relaciona à sua vida dentro do seu contrato de trabalho, tá? Uma outra coisa, um outro princípio é o princípio da continuidade das relações empregatícias. A gente vai ver ainda que existe uma diferença entre relação de trabalho e relação de emprego. A relação de emprego é uma relação mais estável, né? Embora não exista estabilidade, apenas em alguns casos, né? Por exemplo, da gestante lá no seu trabalho, né? Mas qual é o ponto? A ideia principal quando eu falo de estabilidade é muito mais uma ideia de continuidade. Então veja, se você vai numa loja, trabalha um dia, trabalha outro dia, trabalha outro dia, trabalha outro dia, é claro que eu estou ali, de algum modo, presumindo que existe uma relação empregatícia. Então a relação empregatícia é uma relação mais contínua, né, habitual, né? Qual é o grande ponto, então? A gente vai falar ainda das diferenças de relação de trabalho, relação de emprego, mas qual é o grande ponto, né? Quero que você entenda. Existe um princípio dentro do direito do trabalho que é o princípio da continuidade da relação de emprego. Então veja só, você vai prestigiar sempre uma interpretação de qualquer coisa que você tiver, prestigiando a ideia de que os contratos são sem prazo determinado. Então você entrou para trabalhar e você só vai sair se você quiser. Então você não tem um tempo certo. Então, é claro, você vai sair se você quiser ou se o seu empregador mandar você embora, respeitados todos os seus direitos. Mas qual é o grande ponto, né? O ponto relevante aqui é, eu sempre vou olhar tudo o que acontecer no direito do trabalho pensando no princípio da continuidade da relação de emprego, tá bom? Então, a princípio, tudo que eu puder fazer para manter a relação empregatícia, eu vou fazer. E tudo que eu puder usar nas interpretações para olhar aquilo como um contrato por prazo indeterminado, eu sempre vou fazer isso, tá bom? Essa é a ideia do princípio da continuidade. Então, no princípio da continuidade, tudo que for feito, eu vou sempre pensar na ideia de que aquele contrato não é um contrato temporário, não é um contrato por prazo determinado, não é nada disso, é um contrato que vai se prolongar no tempo, tá? E o último princípio
Aliás, eu vou falar de dois últimos princípios. O penúltimo princípio é o princípio da primazia da realidade. O que isso significa, professor? Olha, por mais que eu tenha um contrato que diga tudo que eu vou fazer, mas vale a realidade, tá? É claro que o princípio da primazia da realidade você aplica muito mais no direito processual do trabalho, mas você aplica também no direito do trabalho. Então veja só, olha, eu fui contratado para ser ajudante geral, beleza. Só que é o seguinte, durante o meu trabalho, o que eu faço? Eu coordeno outras pessoas, eu admito pessoas, então eu sou chamado para fazer a admissão de pessoas, eu demito pessoas. Então, mas peraí, então você não é auxiliar de serviços gerais, você é um líder, você é um gerente, você é um administrador, compreende? Olha, eu tenho uma situação em que eu faço a mesma coisa do que uma outra pessoa e eu estou ganhando menos. Então veja, não existe plano de carreira na minha empresa, não existe nada. Eu faço a mesma coisa do que o fulano de tal, mas ele ganha mais do que eu. Por quê? Olha, a gente não tem, a gente entrou junto aqui para trabalhar, a gente faz a mesma coisa, trabalha no mesmo horário, trabalha com as mesmas máquinas ou com as mesmas coisas, mas ele ganha mais do que eu. Então você poderia pensar numa equiparação salarial. Qual é o fundamento da equiparação salarial? A primazia da realidade. Então, primazia é a realidade vem em primeiro lugar. Então, esse é o ponto. Então, às vezes, você está contratado como um ajudante de serviços gerais e, no fundo, você está quase sendo um engenheiro da empresa. Ou você foi contratado como auxiliar de serviços gerais e você, durante o seu trabalho todo, você se formou como engenheiro. E aí o seu empregador começa a aproveitar os seus conhecimentos de engenheiro, mas te paga ainda como auxiliar de serviços gerais. Pô, tem alguma coisa errada, né? Então, o princípio da primazia da realidade serve para isso, para você olhar para a realidade e dar o valor à realidade, o valor que ele realmente tem. Então, não vale simplesmente o que está escrito, ou não basta o que está escrito, né? Basta, ou é necessário que você olhe a realidade. Então, por exemplo, você tem lá uma pessoa que em todos os dias ele tem lá o registro de ponto escrito, ele registra ali o cartão de ponto dele entrando às 9 e saindo às 17, mas não é 9:1, 9:2, 9:3, 9:4, 9:5, às 17:1, 17:2, não, ele sempre coloca lá exatamente 9 horas, então 09.00, né, 9 horas, e saída 17 horas, 17.00. Cara, isso é impossível de acontecer. Ou você vai chegar um dia ou outro um pouquinho mais cedo, ou você vai sair um pouquinho mais tarde. Não tem como você seguir esse horário com essa exatidão. Então qual é o ponto? Vale o que está ali no cartão de ponto ou vale o que você realmente trabalhou? Vale o que você realmente trabalhou. É claro, como que eu vou provar isso? Opa, provar isso é outra coisa. Provar isso você vai ter que provar durante o processo, né? Com testemunhas, com documentos, com filmagens da empresa, mostrando a hora que você chega, a hora que você sai. Aí a gente vai partir para outra coisa, mas vale o cartão de ponto simplesmente? Eu presumo que esse cartão é verdadeiro simplesmente? Ou eu posso provar alguma coisa em contrário? Eu tenho autorização para provar que aquele cartão de ponto não é exatamente daquele jeito? Porque veja, todos os princípios, eles se interligam. A gente não falou do princípio da proteção. Imagine que você, como empregado, foi coagido pelo seu empregador a fazer o registro desse jeito que eu falei para você, das 9 às 17, todos os dias, exatamente, sem nenhuma modificação. Então, o princípio da proteção traz o direito de o trabalhador provar que ele trabalhou em outro horário durante um processo, durante uma ação trabalhista. Então, qual é o ponto? Veja que a primazia da realidade, ela acaba também decorrendo do princípio da proteção. Você não precisa saber de onde sai tudo, né? O princípio da primazia da realidade sai do princípio da proteção. Eu estou apenas explicando para você. Então veja que você poderia provar que você trabalhou em outro horário com base no princípio da proteção e mais especificamente com base no princípio da primazia da realidade. É isso que eu quero trazer para você, tá? Então esse é um ponto importante. Então vale a realidade. Então olha, eu trabalho aqui das 9 às 17 segundo o cartão de ponto, mas na realidade eu saio todo dia daqui 7 horas da noite, saio daqui todo dia 8 horas da noite,
Opa, então quer dizer que eu tenho direito de, numa ação trabalhista, de receber horas extras por todo esse tempo trabalhado. Né? Como que eu vou provar isso? Como eu disse para você, isso é matéria do processo. No processo você vai ter que juntar provas, o advogado vai ter que juntar provas para provar isso. Mas não basta o que está escrito ali, você precisa olhar para a realidade, tá? Então esse é um ponto importante. E a última coisa é o princípio da não discriminação. O último princípio é o princípio da não discriminação. Como o princípio da não discriminação também está na Constituição, imagino que você saiba, é claro que eu vou apenas dizer para você que é proibido que você tenha mesmo trabalho com remuneração diferente, a não ser que a própria lei preveja as possibilidades de você pagar de modo diferente. Então, um homem e uma mulher, eles têm que receber de modo igual, né? Uma pessoa branca e uma pessoa preta, e o nome certo é esse, quando eu falo pessoa preta não é racismo, muito pelo contrário, o próprio IBGE diz pessoa preta, parda ou indígena, enfim, ou de povos originários, né? Qual é o grande ponto? Você não pode ter uma diferença salarial simplesmente porque uma pessoa é branca vai ganhar mais e o cara que é preto vai ganhar menos. Ou o contrário, o cara que é preto vai ganhar mais e o cara que é branco vai ganhar menos. Geralmente, é claro que a gente sabe que no mundo em que a gente está, infelizmente, existe o racismo contra as pessoas pretas, lógico, né? É muito estranho você falar em racismo reverso, né? Alguma coisa nesse sentido. De novo, não vou entrar em política aqui, estou apenas dizendo o que é, né? A realidade. Então, geralmente, às vezes, quando você tem um caso de racismo, é lógico que o racismo por si só, ele se caracteriza por uma discriminação de uma pessoa branca com uma pessoa preta, por exemplo, né? Então, mas você não pode ter simplesmente numa empresa os pretos ganhando menos do que os brancos, por exemplo. Não tem como, tem sentido isso, né? Então, você não pode ter uma mulher ganhando menos do que um homem fazendo a mesma coisa, né? É claro, numa empresa você pode ter pessoas diferentes ganhando salário, pessoas diferentes fazendo funções iguais, mas ganhando salários diferentes, você pode, se a empresa tiver plano de carreira, se o tempo de casa de um é diferente do tempo de casa de outro. Então você até tem essa autorização de situações em que você não tem a equiparação salarial. Ok, tá tudo certo, mas qual é a regra? A regra é todo mundo vai ganhar a mesma coisa. Fazendo a mesma função, vai todo mundo ganhar a mesma coisa, né? Eu não posso ter discriminação, só porque é mulher, só porque é corintiano, né? Então eu não posso ter isso, tá bom? Então, meus amigos, eu queria encerrar aqui essa parte dos princípios de direito do trabalho. Espero que eu possa te ajudar, pelo menos aqui, nesses conceitos, que as pessoas, às vezes, só de saber o princípio, às vezes você lendo uma questão, você consegue responder, tá? Então, princípios do direito do trabalho são um assunto bem importante, tá bom? Para o concurso, principalmente para quem vai trabalhar no TRT, para quem quer trabalhar no TRT, tá bom? Peço desculpas por não estar fazendo aqui do jeito que eu sempre faço, né? No computador e tal, mas eu precisava arrumar um jeito de realmente conseguir ajudar você de uma forma, aproveitando o meu tempo também, enquanto eu estou me dirigindo para o trabalho, estou vindo aqui, tudo seguro aqui, sem maiores problemas, né, de segurar celular, de nada disso, está tudo certinho aqui, não estou cometendo nenhuma infração de trânsito e espero que o áudio tenha ficado aí numa condição aceitável para você, para que você consiga de fato aproveitar o conteúdo que eu estou trazendo aqui. As anotações disso aqui, eu vou colocar os pontos do que eu falei aqui lá no canal do Telegram, tá bom? Vou deixar para você, se você quiser, para você se guiar, né, daquilo que eu falei aqui, eu vou deixar lá os principais tópicos. Eu não vou deixar as anotações de aula, porque eu não fiz anotações de aula. Eu vou deixar o resumo aqui, os tópicos do que eu falei aqui para te auxiliar, tá bom? Eu agradeço muito, eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!